Olá, pessoal! Conforme nós combinamos, hoje vamos falar do assunto de crase, que na verdade é uma complementação relacionada com o assunto de regência. Logicamente, é outra vertente do assunto, pois trata da soma, da fusão, da preposição muitas vezes exigida por verbos e nomes com outro a. E aí não se esqueça que nós precisamos voltar para o assunto de artigos, para não perdê-lo de vista, porque o artigo vai ser o a ou as, que terá maior aproveitamento na soma com a preposição. Então, vamos lá, dá uma olhadinha no nosso slide para visualizar essa definição com exemplificação, ok? Vamos nós. Chama-se crase a união de duas letras que representam sons iguais. Então, é necessário, gente, que nós analisemos que quando nós tratamos de sons, nós estamos diante da união que se dá entre a preposição a e um outro a. Então, para isso, usaremos o acento grave indicativo de crase para provar a existência desses dois as. Então, quem é esse acento grave indicativo de crase? É esse que está aqui, ó. Quando eu disse irei, você viu que quem vai a. E eu vou aonde? Eu vou à festa. Então, foi a fusão do a preposição proveniente da forma verbal irei com o artigo referente ao substantivo festas que se tornou este a que está aqui com acento grave indicativo de crase. Então, é necessário, gente, que nós tenhamos em mente sempre de onde vem o primeiro a e de onde vem o segundo a, para que a gente constate essa fusão. E vai ser justamente, queridos, na fusão de a mais a, que a gente passa a enxergar apenas um a, e para dizer que ali existem dois as, haverá o acento grave indicativo de crase. Ok, queridos? Então, necessário se faz que observemos outra coisa bastante importante no que diz respeito ao uso do sinal indicativo de crase. Gente, a gente precisa visualizar, e continua no slide aqui comigo, que vai haver a soma da preposição, que preposição? A, e o artigo definido a, como sendo, queridos, o elemento que mais terá aproveitamento em língua portuguesa. A preposição mais a artigo. Então, volta comigo e nota uma coisa bem importante que eu disse anteriormente. Gente, a fusão de preposição mais artigo é uma fusão de um aproveitamento tão grande na nossa língua que muita gente reduz o assunto de crase justamente a essa fusão de preposição com artigo. E, na verdade, queridos, ele vai ser o caso mais abrangente, mais público, mais notório, mais recorrente, mas não vai ser o único. Então, volta para o slide para a gente dar uma olhadinha em como vai se dar essa fusão de preposição mais artigo num exemplo bem importante que está aqui. Então, eu disse, tá? Vamos à cidade. Todo mundo sabe que quem vai a. E como é que eu sei? Porque eu estudei o assunto de regência verbal. Logo em seguida, vem o substantivo cidade, que é um substantivo feminino. E, igualmente, me pediu outro a. E que a é esse, professora? É o artigo. Então, eu somei preposição mais artigo e o resultado foi este a, que está aqui, com um acento grave indicativo de crase. Então, se eu tenho preposição a mais artigo a, colocando um a na frente do outro, eu só vou enxergar um deles. Mas eu preciso enxergar os dois. E quem dá visibilidade a isso é o meu acento grave indicativo de crase. Olha só, eu chamei o acento de acento grave, indicativo de fusão, indicativo de crase. Eu não chamei o acento de crase. Crase é um fenômeno. E o acento grave é aquele que indica que o fenômeno aconteceu.
O acento grave é aquele que diz para mim que o fenômeno vai ocorrer. Tudo tranquilo, gente? Então, cuidado. Por quê? Do mesmo jeito que algumas organizadoras não solicitam essa nomenclatura, outras solicitam, outras perguntam até como é o nome do acento indicativo de crase. Aí, letra A, está lá escrito crase? Não. O nome do acento que indica crase é acento grave, que esse é agudinho ao contrário, que a gente tem. Tudo bem? Agora, quando eu disse lá no slide que o A é artigo definido, quando ele acompanha o substantivo, e esse A, enquanto artigo definido, vai se fundir com a preposição, eu não estou dizendo que esse vai ser o único momento em que a crase vai ser bem-vinda, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no próximo slide para ver com quem esse A preposição também vai conseguir se unir, ok? Então, vamos lá. Vejamos. No próximo slide, aqui está dito que vai haver a fusão entre a preposição e o pronome demonstrativo a. E aí a gente precisa se questionar. Quando é que esse a que está aqui vai realmente funcionar como pronome demonstrativo, tá? Olha o que eu escrevi aqui. O a é pronome demonstrativo quando antecede ou o pronome relativo que ou a preposição de equivalendo a outro pronome demonstrativo, que é o pronome aquela. E muitas vezes, gente, você pode ter a sendo equivalente a aquela, mas não se esqueça que você também pode ter as sendo equivalente a aquelas, ok? Então, é necessário que olhemos esse exemplo que aparece aqui quando a gente diz ele se referiu. Vamos nós de novo. Quem se refere a. E esse a do referiu é uma preposição. Ele se referiu a quê? Ele se referiu a que deixei no armário. Então, imagina, gente, se aqui eu disse ele se referiu a que deixei, o que eu estou dizendo aqui? Traduzindo, ele se referiu a aquela que deixei no armário. Então, note que se você não conseguir visualizar o a como sendo equivalente ao aquela, o as como sendo equivalente ao aquelas, você deve substituir o nome masculino, feminino pelo nome masculino. Isso vai te ajudar a ver quando há duas categorias gramaticais. Porque quando eu disse, ele se referiu a que deixei no armário, nada me impediria de dizer aqui, ó, vem comigo, ele se referiu ao que deixei no armário. Então, quando eu disse ao que, o a é preposição proveniente do referir-se e o o que aparece aqui é igual a quem, gente? Àquele. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui e colocar outro exemplo para que isso ficasse mais claro para nós. Então, vejamos aqui o seguinte. Se eu disser, por exemplo, que esta moto é igual a que vi na loja. Então, eu gostaria que juntos nós analisássemos essa frase que eu acabei de escrever. Esta moto é igual a que vi na loja. Então, é necessário que analisemos quem é esse a que apareceu aqui. Ou quem são, na verdade, porque eu tenho a ligeira impressão de que esse a não é um só.
Então, quando eu disse esta moto é igual, tudo aquilo que é igual a. Não é verdade? Então, guardamos aqui um a, que é a nossa preposição. Quando eu disse esta moto é igual, você me perguntou a quê? Eu posso te responder, é igual a aquela, é igual àquela que vi na loja. Então, gente, esse a não é um só, esse a são dois. Por isso que ele precisa receber aqui um acento grave, indicativo de crase, porque ele é a fusão do a chamado de preposição mais o a chamado de pronome demonstrativo. Então, eu tenho sim que tirar a prova dos 9, por exemplo, para você nunca errar, dizendo que este carro é igual, este carro é igual ao que vi na loja. Então, quando eu disse este carro é igual ao que vi na loja, você tirou a prova dos 9, ó, de que aqui você tem dois A's. Quando você diz que este carro é igual, tudo que é igual a este Azinho que está aqui. E este O que apareceu aqui, ele é igual a quem? Ele é igual a aquele, ok? Então, este carro é igual a aquele que vi na loja. Somei a mais O, isso aqui é igual a ao. Somei a mais a, isso aqui vai ser igual a com sinal de crase. Então, onde cabe ao no masculino, vai caber a com sinal de crase no feminino. Então, penso eu que é uma maneira muito legal de nós analisarmos as nossas orações, visualizando sempre e de maneira muito objetiva, gente, essa possibilidade de troca. Quando eu disse fui à festa, eu podia ter dito fui ao cinema. Onde cabe ao diante de cinema, cabe a com sinal de crase diante de festa. Se eu dissesse fui aos eventos, eu poderia dizer fui às festas. Onde cabe aos com sinal de crase no masculino, vai caber as onde cabe ao, que é a combinação de a mais o no masculino, vai caber a ou as com sinal indicativo de crase no feminino. Tudo tranquilo? Vamos avançar mais. Vamos dizer aqui que haverá a união entre a preposição a, que apareceu aqui para nós, e o a inicial dos pronomes aquele, ou ainda no plural, aqueles, do pronome aquela, ou ainda no plural, do pronome aquelas, ou do pronome aquilo. Então, nós temos aqui, ó, 5 pronomes a serem observados por nós. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Então, note o que foi que a gente fez aqui no nosso exemplo. Quando eu disse dirija-se, você sabe que quem se dirige a. Esse a proveniente do antecedente é uma preposição. Lá vou eu. Eu me dirijo a quem, gente? Aquele vendedor. E ao dirigir-me a, eu vou somar esse a que está aqui com o a inicial do aquele. E é a partir disso que haverá como resultado um aquele com acento grave indicativo de crase.
tá? Então, quem se dirige a. E eu vou somar o a inicial com a preposição, com o a inicial do pronome. Gente, olha bem para mim e se liga numa coisa. Quando a gramática diz não se usa a crase diante de pronome, o que é que a gramática está dizendo? Que você não pode fazer a soma de um a com outro a que esteja antes do pronome. Neste caso, gente, nós estamos diante de uma situação completamente diferente. Nós estamos somando a preposição a com o a inicial do pronome. Nós estamos levando a preposição para dentro do pronome. Então, isso não é exceção de nada, tá? Não é exceção do caso em que a gente diz não se usa crase diante de pronome. Não, não, não. Isso é um caso em que eu vou somar preposição com o a inicial do pronome. Ok, gente? Então, volta aqui de novo comigo. Quando eu te digo, eu digo, por exemplo, a frase limite-se a aquilo que lhe perguntarem. Ok? Quando eu disse limite-se, você sabe que quem se limita a. Somo o a preposição com o a inicial do aquilo. Queridos, eu não tenho conversa com o pronome em si. O meu interesse é no a inicial do pronome. Então, quando eu somei a mais o a do aquilo, o resultado desta soma foi aquilo com acento grave, indicativo de crase. Limite-se a aquilo que lhe perguntarem. Então, eu vou repetir uma coisa importante para nós pensarmos juntos aqui, tá? A soma vai haver a partir da preposição a mais o a inicial do pronome. Eu não quero nem saber se o pronome é masculino, feminino, singular, plural. Eu não quero coisa com esse pronome. Eu tenho que estar ligada no a inicial que pertence a ele. O a do aquele, do aquela, do aqueles, aquelas e aquilo. É o a inicial dele que muito me interessa. Tudo bem? Então se ligue para não cair em pegadinhas que sejam pegadinhas teóricas, ok? Vamos adiante. Eu disse, por último, que haverá crase entre a preposição a mais o a do pronome relativo a qual ou o as do pronome relativo às quais a mais a vai gerar um a qual com sinal indicativo de crase. A mais as vai gerar um as quais igualmente com sinal indicativo de crase. Então, a gente vai voltar para analisar um caso que nos lembra a regência. Eu disse, chegou a aluna a qual entreguei o resultado. Amores, se o meu pronome é a qual, esse é um pronome casado, é um pronome que possui um a esperando que a ele se some a preposição proveniente do verbo que vem depois. Então, aí a gente deixa esse pronome em stand-by. E quem vem depois, na verdade, é o verbo entregar. E aí é onde se entrecruza, gente, de maneira muito contundente, as questões de regência com a questão de crase. Se você olhar o verbo entregar, ele me pediu um complemento que está explícito aqui, que é o meu objeto do tipo direto, né? Entreguei o quê? O resultado.
Mas eu entreguei o resultado a quem? A quem? Então, surgiu, a partir da presença da preposição, a presença do verbo entregar, a preposição a. E o que é que a gente aprendeu? Quando houver um pronome relativo dentro da oração e depois dele qualquer termo que exija de mim uma preposição, essa preposição será deslocada para antes do pronome relativo. E foi isso que a gente fez aqui, para demonstrar o porquê deste A com acento grave indicativo de crase. Então eu disse, entreguei o quê? O resultado a quem? Peguei o meu A e desloquei para frente. Será que a gramática permite que eu diga, chegou a aluna a qual entreguei o resultado? Resposta, não permite. Então, o que ela manda que eu faça? A mais A do a qual é igual a com sinal indicativo de crase. Esse A com sinal de crase aqui, que formula essa forma a qual ou as quais, que vai formular o as quais com sinal de crase, exige de mim esse acento, eu não tenho opção de não usar. Então eu me pergunto, o que é esse a qual que nós estamos vendo aqui? É um A resultante da preposição a, mais o A que faz parte desse elemento que é chamado de pronome relativo composto, de pronome casado, tá? A mais A com sinal indicativo de crase. Chegou a aluna a qual entreguei o resultado, tá? Então, nós seremos bastante claros quando pensarmos da seguinte forma. Eu vou ter esse fenômeno da crase ocorrendo em 4 momentos. Com a preposição mais o artigo, com a preposição mais o A inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Da preposição a mais a ou as, que representam pronomes demonstrativos, ou a soma da preposição a com a ou as, que são parte integrante dos pronomes relativos a qual e as quais. Tudo tranquilo? Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Quando eu dizia em sala de aula, gente, vamos ver mais algumas regras que envolvem a crase. Uma aluna certa vez disse para mim, professora, esses casos em que não existe crase, em que a crase é obrigatória, em que a crase é facultativa, são mais alguns lembretes, né? Porque, na verdade, todas as regras se limitam a isso que a gente acabou de ver. Com quem que o A pode se fundir, com quem que o A pode se juntar. E ela tinha toda a razão. Na verdade, a gente agora vai fazer alguns lembretes que mencionarão proibições, obrigatoriedades e facultatividades no uso da crase. Tranquilo? Vamos de um por um. Vamos lá. Olha o que a gente disse aqui. Casos obrigatórios no uso da crase. Então, eu disse com a palavra ora, clara ou oculta, indicando o momento em que alguma coisa acontece. Gente, precisamos nos lembrar que é este o caso em que nós estamos diante de uma locução adverbial de tempo. E a gente precisa lembrar que toda locução adverbial de tempo, iniciada por a ou as, seguida de palavra feminina, vai exigir de nós o uso do sinal indicativo de crase. Esse uso é um uso obrigatório. Então, eu disse saímos, e aí você me perguntou, saímos quando? Saímos quando? E eu te respondi, saímos às 3 horas. Retornamos quando? Retornamos às 10. Então, quando eu disse retornamos às 10, o que foi que, na verdade, eu te disse?
retornamos às 10 horas, tá? Retornamos às 10 horas. Então, estamos aqui diante de uma locução adverbial de tempo, iniciada por as, com palavra feminina. Quem é a palavra feminina? Horas. Então, eu disse que a palavra hora ou horas deveria estar clara ou oculta, ou ainda, como vocês estão vendo aqui, abreviada. Gente, que logicamente não deixa de estar claríssima para a nossa apresentação. Então, primeira coisa, casos obrigatórios de crase com locução adverbial de tempo. Tranquilo? Então, principalmente, né, enfaticamente, quando essa expressão indica tempo, hora, número de horas. Então, eu te disse, às vezes, se usa o acento diante de palavra masculina por estar oculta uma outra feminina. A mais comum e importante é a palavra moda. Então, gente, é importantíssimo que a gente note que, na verdade dos fatos, quando eu disse escrevia a com sinal indicativo de crase, Machado de Assis, gente, esse a com sinal de crase não está diante de Machado de Assis, como nossos olhos nos enganam. Na verdade, ele está fazendo parte de uma grande locução, que é a locução à moda de, que é o que a gramática chama de locução prepositiva, de base feminina, que é o substantivo moda. Então, o que a gramática diz? Que a expressão, que a locução prepositiva à moda de, ela vai receber o acento grave indicativo de crase, independentemente de vir toda a expressão explícita ou não. Então, dizermos escrevia a Machado de Assis é sinônimo de dizer, é equivalente a dizer escrevia a moda de Machado de Assis. Então, na verdade, nós estamos diante dessa locução chamada de locução prepositiva com palavra feminina, de base feminina. Então, gente, é importantíssimo que nós digamos o seguinte: utilizaremos acento grave indicativo de crase de maneira obrigatória diante de locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, todas as vezes que essas expressões tiverem base feminina, possuírem dentro de si palavra feminina. Tranquilo isso? Lembra bem. Então, se eu te disser, ele usava sapatos a Luís XV, o que é que eu te disse? Ele usava sapatos à moda de Luís XV. Então, mesmo que eu deixasse um A com acento grave, indicativo de crase, diante do Luís XV, seria esse A com sinal de crase, o elemento marcador, delimitador da existência da expressão à moda de. Você me entendeu? Espero que sim, ok? Se você não entendeu isso, veja esse fragmento do vídeo, veja os exemplos várias vezes, porque aí vai ficar claro para ti. Tranquilo? Então não aceite que banca nenhuma diga para você que é comum, que é normal colocar sinal indicativo de crase diante de palavra masculina, porque isso não é verdade, tá? Na verdade, dizer ele usava sapatos a Luís XV, esse A com sinal de crase não pertence a Luís XV, e sim à locução prepositiva à moda de. Tudo tranquilo? Vamos avançar. Vejamos então, com determinadas locuções formadas de palavras femininas, o uso do sinal indicativo de crase, ele é obrigatório. E aí a gente sabe, locuções de que tipo? Adverbiais. Duas ou mais palavras com valor de advérbio. Sei que eu não estou dizendo novidade para ninguém. Quando eu disse fiz tudo às pressas, eu tenho aqui uma locução adverbial
de modo. Locução adverbial de modo, que tem as, inicial, somado com pressas, que é um substantivo feminino. Então, recebi sim, esse sinal indicativo de crase por estar diante de locuções adverbiais. Trabalhavam às escondidas, também modo. Fui levado à força, também modo. Quero deixar tudo às claras, também modo. Às vezes, com sinal indicativo de crase, íamos ao teatro. Isso foi feito à parte, tá? Então, temos aqui várias locuções adverbiais recebendo sinal indicativo de crase obrigatória por iniciarem por a ou as e se somarem a palavras que são rotuladas como palavras femininas. Tranquilo, gente? Vamos lá, que a gente não se limita, sem sombra de dúvida, às locuções que são locuções adverbiais. A gente passa também a pensar em locuções que são locuções prepositivas do mesmo tipo que já vimos antes, que foi a locução a moda de, tá? Então, eu disse grupos de palavras que funcionam como preposição. As que nos interessam neste ponto começam por a e terminam por de. Então, eu disse, ficarei à disposição de vocês. Então, gente, quando eu digo, por exemplo, a procura de, o que é que eu faço? Sinalizo com acento grave indicativo de crase. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que se eu dissesse, por exemplo, a fim de, se eu dissesse a respeito de, eu jamais pensaria em usar sinal indicativo de crase, porque fim é uma palavra masculina. Respeito também é uma palavra masculina. Então, a fim de e a respeito de não recebem por nenhum momento o acento grave indicativo de crase por se tratarem de palavras femininas. Tudo tranquilo, gente? Então, vamos mais. Vamos olhar que, além desse tipo de locução, a gente vai se deparar com as locuções rotuladas como locuções conjuntivas, que são grupos de palavras que funcionam como conjunção. Só existem duas com acento de crase, que é o nosso acento chamado de acento grave, que é o à medida que e o à proporção que. Tranquilamente, nós vamos observar a seguinte frase: à medida que corria, ia ficando vermelho. Aprenderá à proporção que estudar. Queridos, nós estamos aqui diante de locuções conjuntivas. E observar estas como sendo locuções com palavras femininas, gente, é fundamental para que nós visualizemos o uso do acento grave indicativo de crase de maneira obrigatória, à medida que e à proporção que. Então, note que a nossa locução vem até aqui, até o finalzinho, em que a gente observa a presença da conjunção final. Tudo tranquilo? Então, no nosso próximo bloco, nós faremos a observação de casos que serão casos proibidos ou proibitivos do uso de crase, assim que concluirmos os casos obrigatórios, ok? Até já!